Assine a revista Padaria 2000 e domine o universo da panificação, confeitaria, chocolateria e cake design. Acesse o site da revista Padaria 2000 e faça a diferença. Olá, eu sou a Lilian Furushi, eu sou chefe patissier do restaurante Cantalupe, aqui em São Paulo. E hoje estou aqui na Cake 2000 para fazer um entremê de chocolate com café. Então nós vamos começar por um pandeló de chocolate e eu vou começar batendo a manteiga levemente amolecida com o açúcar. Vou levar a batedeira por aproximadamente uns 5 minutinhos. A manteiga está levemente amolecida. Daí coloca o açúcar e leva para bater por uns 5 minutinhos. Depois de batido assim o creme e ficar bem branquinho, mais ou menos uns 5 minutinhos, eu vou adicionar os ovos. Daí pode adicionar os ovos e levar para bater por mais uns 3 minutinhos. Depois de batido com os ovos por uns 3 minutinhos, eu vou alternar os secos com o leite. Os secos são o chocolate, a farinha, o fermento e o sal. Daí eu vou colocando de colherada e alternando com o leite. Daí eu deixo batendo aqui por uns 2 minutinhos, em velocidade alta. Depois que a massa ficou bem misturadinha, uns 2 minutinhos na batedeira, eu já vou levar para assar. É uma massa mais pesada mesmo, porque ela é amanteigada. Então eu vou levar num aro de 16 centímetros com um papel alumínio no fundo, ou pode ser uma forma de aro removível, não tem problema nenhum. Pode colocar toda a massa. É uma massa bem pesada, porque vai bastante manteiga. É só alisar a massa. E vou levar ao forno 180 graus por uns 15 minutinhos. Agora a gente vai partir para a parte do recheio, que vai ser um gelé de café. Então eu vou começar, basicamente, a levar tudo ao fogo e depois misturar a gelatina. Então eu vou colocar o creme de leite, o leite, o açúcar e o café solúvel. Eu vou levar ao fogo até começar a ferver. Eu levei ao fogo, levanto a fervura, tirei do fogo e esperei baixar um pouco a temperatura, mais ou menos uns 60 graus, assim. 60 graus é quando você põe o dedo e o dedo aguenta. Daí agora eu vou colocar a gelatina que eu já hidratei numa água com gelo por uns 10 minutinhos. É só tirar a gelatina, espremer bem e colocar nessa mistura. Mistura bem, deixa derreter a gelatina. E vou levar um aro de 16 centímetros com um filme colocado embaixo com um elastiquinho. Tem que mexer bem para derreter a gelatina, senão vai ficar uns pedacinhos de gelatina. Depois de bem dissolvida a gelatina, eu vou levar ao aro.
Coloquei num aro aqui de 16 centímetros, com o filme e o elastiquinho, e agora eu vou levar ao congelador. Agora eu vou começar a terceira etapa do entremets, que é o mousse, e vou fazer um creme anglaise, que é basicamente um creme de ovos, então a gente vai começar fervendo o creme de leite. E à parte eu vou bater com o fouet os ovos e o açúcar. Toda vez que misturar o açúcar nos ovos, tem que bater bem, porque senão o açúcar começa a queimar os ovos. Bate bem com o fouet, até ficar bem clarinho. Quando começar a levantar a fervura do creme de leite, a gente joga aos pouquinhos sobre os ovos batidos, bem devagarzinho, como se a gente fosse temperar os ovos. As gemas, desculpa. Depois que ficou bem misturado, essa mistura volta à panela pra gente finalizar o anglaise. Leva ao fogo baixo, mexendo sempre, sem parar, até dar o ponto. O ponto do creme anglaise é quando a gente mexe com a espátula, retira e o creme estaciona. Daí você retira do fogo e peneira. Peneira para não ficar nenhum gruminho de gema e sem o cheiro também. Passa pela peneira e reserva um minutinho. Depois de peneirar o creme anglaise, eu trouxe para cá, reservei. Eu derreti o chocolate, pode derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos. E eu vou adicionar o chocolate ao creme anglaise, quente ainda. Mistura com cuidado para não separar a gordura do chocolate no creme anglaise. Então, mistura do centro para as pontas sempre e depois pode ir misturando. Depois que estiver bem misturado, eu vou adicionar a gelatina que está hidratada na água com gelo e reservar. Mistura bem o chocolate no anglaise, até ficar uma massinha de chocolate. Agora que ficou assim uma massinha de chocolate, ainda está morninho, a gente mistura a gelatina hidratada. Sempre espreme bem a gelatina. E pode misturar ao creme, que está morno, então vai derreter a gelatina. Mistura bem para derreter a gelatina, até ficar sem gruminho nenhum. Depois de bem misturado, a gente reserva e vai bater o creme de leite. Depois de bem misturado aqui o chocolate com o creme anglaise e a gelatina, a gente vai finalizar o mousse. Aqui tem um creme de leite batido levemente. É bom não bater muito para não ficar com gosto de manteiga. Daí eu vou pôr um pouquinho do creme de leite para cá. Te dar uma leve mexida. Esse creme do chocolate com anglaise não pode estar muito quente. Se uns 40, 45 graus está ótimo. Senão ele acaba derretendo todo o creme de leite e perde o efeito de mousse. Depois de incorporar aqui bem o creme de leite, a gente volta com o creme sobre o creme de leite batido. E agora a gente vai mexendo e incorporando. Bem devagar, aos poucos, do centro para fora, para ficar uma mousse bem levinha.
Quando estiver bem incorporado, tá pronto a mousse. Daí a gente reserva e começa a fase de montagem. Agora a gente vai começar a última etapa do entremê, quer dizer, penúltima, que depois tem a glaçagem. Daí eu cortei uma fatia do pandeló, coloquei aqui embaixo, sobre uma basezinha de isopor, ou pode ser de papel laminado. Aqui eu coloquei o papel alumínio. E sobre essa base, eu vou colocar o mousse, que está aqui no saco de confeitar. Eu vou colocar um pouquinho do mousse. Só um pouquinho. Pra gente meio que colar o recheio. O recheio eu tirei do congelador, tirei do aro, pus aqui e eu só vou colocar aqui e apertar bem, pra ele ficar bem coladinho. Depois que eu coloquei isso aqui, eu vou preencher toda a extensão aqui com o mousse. Tem que tentar preencher bem as laterais para ficar bem bonitinho. Daí vem preenchendo com as laterais, daí depois a parte de cima. Aí com uma espátula, a gente vem alisando ele bem. Depois que a gente alisar ele, a gente leva ao congelador de novo por aproximadamente 2 horas. E agora a gente vai começar a última parte do entremê, que é a glaçagem. Então a gente vai começar colocando a água na panela, o açúcar cristal e a glucose. E levar à fervura. Mexe um pouco para misturar todos os elementos. E depois não mexe mais, deixa ferver. Depois que levantar a fervura e todos os ingredientes estiverem bem derretidos, a gente adiciona o creme de leite. E o chocolate em pó. E mexe com fouet para misturar bem até todo o chocolate se dissolver. Quando todos os ingredientes estiverem bem derretidos, o chocolate bem derretido, pode desligar o fogo, tirar. Espera esfriar um pouquinho, para até atingir uns 60 graus. E daí a gente adiciona a gelatina em folha, já hidratada. Então, quando atingir 60 graus, mais ou menos, estiver de morno para quente, a gente adiciona a gelatina já hidratada. Como sempre, espreme bem a gelatina. E coloca aqui dentro até dissolver. Mistura bem para dissolver bem todos os gruminhos. Então agora, depois de colocar a gelatina e misturar bem, vou passar para um recipiente assim mais altinho para a gente passar no mixer. Coloca todo ele aqui. Ele ainda tá de morno para quente. E eu vou bater no mixer, mas tomando cuidado para não entrar ar. Então eu coloco o mixer bem no fundo e bate aos poucos. E depois de batido e retirado o entremê do congelador, passei um maçarico para tirar o aro, a gente coloca sobre uma telinha e eu vou aplicar a glaçagem. A glaçagem tem que ficar mais ou menos em torno de 34, 35 graus, mais ou menos a temperatura do nosso corpo. Então vamos lá. Aplica do centro, girando, sempre. Checa se cobriu as laterais. Dá uma batidinha. E é isso. Aqui então tá o entremê, depois de aplicada a glaçagem, retirada da tela. Passei para um pratinho mais bonitinho. E aqui tem uma sugestão de decoração, que eu vou usar um tema meio de bolhas. Então eu fiz plaquinhas com chocolate branco e chocolate meio amargo. E eu vou aplicar aleatoriamente as bolinhas. Pode aplicar ao seu gosto e bem aleatório mesmo. Daí tem placas maiores que podem ir ao fundo. Fiz placas furadinhas.
E deixa eu ver se tá bom. E é isso. Aqui a gente finaliza o nosso entremê de chocolate com café. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Assine a revista Padaria 2000 e domine o universo da panificação, confeitaria, chocolateria e cake design. Acesse o site da revista Padaria 2000 e faça a diferença.